E antes de começar a minha ministração aqui, eu queria deixar as minhas homenagens aqui a todas as mães, dizer para vocês que vocês são muito especiais para a gente. É vocês que nos ensinam, né, que nos dão direção nas nossas vidas, claro que diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas que o Senhor Jesus possa abençoar imensamente cada um de vocês, tá? Para que vocês continuem aí, né, no caminho do Senhor e recebendo dele aquilo que ele precisa para todos nós. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês aí. Amém? Irmãos, quando nós ministramos a palavra, algumas coisas são importantes. E antes de falar o tema, antes de entrar na ministração, uma coisa sempre foi importante para nós, e eu leio aqui, sempre começando diferente, né? Sempre eu começo lendo o texto principal, só que dessa vez eu preciso ler isso aqui para enfatizar algumas coisas para vocês. Quero dizer para vocês que hoje vocês escolheram a melhor parte de estarmos todos na casa do Senhor para ouvir a sua mensagem. Uma passagem que me veio à mente foi quando o Senhor estava na casa de Marta, e ele estava ali pregando a palavra, e Marta estava nos seus afazeres ali, e Maria sentou aos pés de Cristo para ouvir a palavra dele. E naquele momento sua irmã repreendeu ela, porque ela não estava ali ajudando ela nos deveres de servir as pessoas que estavam ali na casa naquele dia. E ela perguntou para Jesus, né, que era na intenção de que Jesus a repreendesse com relação a isso. Mas Jesus falou bem assim para ela, Lucas capítulo 10, versículo 42, ele diz assim, ó, uma só coisa é necessária. Nós vemos que hoje aqui, uma só coisa é necessária, que é ouvir a palavra de Deus. E ele diz aqui para ela, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe serás tirada. Quando a gente ouve esse versículo que o Senhor traz a ela, eu fico muito maravilhado, porque ele enfatiza aqui o ouvir a palavra de Deus. Ele enfatiza aqui a importância que nós temos de aprender com aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Lá em Lucas 11, 28, quando ele diz assim, ó, nele, Jesus afirma que antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento para a palavra, e que ela possa ficar guardadinha no coração de vocês aí. Amém? Então vem comigo, nosso tema de hoje aí, ó, o pão da vida que sustenta a família. Nós estamos aí na série de ministrações neste mês de maio, referente a Cristo no lar e na família, tá? Então as nossas ministrações estão sendo voltadas para a família. E eu entendo como uma bênção sem tamanho nós pregarmos e nós enfatizarmos aqui o quanto é importante a família dentro da casa do Senhor e para nós dentro do nosso lar. João capítulo 6, versículo de número 35 ao versículo de número 40. A palavra de Deus diz assim, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Fique com a sua palavra aberta, nós vamos falar alguns versículos aqui, é bom que, se os irmãos não colocarem aqui, vocês podem estar folheando aí, amém? Hoje, assim como nós já vemos, hoje nós temos aqui o nosso culto de Santa Ceia,
mas nós vamos aqui juntar a nossa ministração da ceia com relação à família, tá? E quando a gente fala de Santa Ceia, meus irmãos, não é só como um ritual, ou um costume, ou um compromisso que você tem dia de domingo para estar aqui diante de nós e principalmente diante de Deus. Mas é um chamado a um realinhamento espiritual que você precisa fazer diante de Deus e diante da sua família. Todas as vezes que nós estamos presentes diante do Senhor, nós precisamos entregar algo a Ele. Nós precisamos entregar a Ele a nossa adoração, a nossa vida, o nosso ser. Aquilo que nós temos, nós precisamos entregar a Ele para que nós possamos receber dEle aquilo que Ele tem para nós. Eu sempre digo, irmãos, que o Senhor, Ele tem muito a nos abençoar. Ele tem muito a falar com todos nós, em todo momento, em todo instante. Basta que o seu coração esteja aberto para você ouvir a palavra de Deus e você entender a mensagem que Ele quer falar ao seu coração. O Senhor, Ele não, a própria palavra diz que a palavra dEle não volta vazia. Então, quando Ele estiver falando, Ele quer falar com você algo. Ele quer transmitir alguma coisa ao seu coração. E como nós não temos essa ciência de entender e imaginar o que se passa na sua cabeça, na sua vida, no seu coração, fica por conta do nosso Senhor Jesus avaliar e saber aquilo que você precisa. E eu tenho certeza, irmãos, que o mais oculto daquilo que você tem na sua mente está sobre a palma das mãos dele. Ele conhece todas as coisas na sua vida. E a ceia, ela também não é para que nós a façamos de qualquer forma. Quando Jesus diz, lá em João, capítulo 6, versículo 35, ele diz assim, eu sou o pão da vida. O que ele está revelando aqui para a gente, dentro dessa ministração, dentro dessa palavra, é que toda família, ela deseja permanecer viva. Esse viva é dentro das vontades de Deus. Porque quando você está fora das vontades do Senhor, você é uma família morta. Porque você está fazendo ali aquilo que é do seu coração e não aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida, né? E o Senhor, Ele precisa que você se entregue a Ele para que Ele possa te alimentar diariamente. Para que Ele possa trazer até você uma palavra, um conforto, né, um alívio espiritual, para tocar o seu coração de forma que você, às vezes, nem imagina que Ele possa fazer. Eu sempre digo que, quando nós nos entregamos para o Senhor, Ele fala tão profundo aos nossos corações que, muitas vezes, a gente chora só de ler alguma palavra, de ouvir alguma canção que mexe com a gente dentro da palavra de Deus. Então, por muito pouco que o Senhor, vamos dizer assim, pouco entre aspas, mas por muito pouco que o Senhor faça, Ele já consegue quebrar toda a nossa resistência, tudo aquilo que a gente coloca como barreira, porque a palavra de Deus, ela transpassa tudo aquilo que precisa transpassar para alcançar você. Amém, meu querido? E eu preciso dizer para vocês aqui duas perguntas que esse texto ele nos confronta hoje, com relação à família. A primeira pergunta é, quem está alimentando a sua casa espiritualmente falando? A outra pergunta é, quem sustenta o seu lar? Será que essas duas perguntas estão relacionadas ao Senhor? Será que é o Senhor que está trazendo a você, dentro da sua casa, o alimento que você precisa? E será que é o Senhor, a rocha, que está firmado a sua casa? A rocha que segura a sua casa das grandes tempestades, dos ventos fortes que açoitam as nossas vidas? Então, essas duas perguntas, elas têm muita profundidade naquilo que nós precisamos. Diante desse texto que nós lemos aí, nós vamos tratar de 3 pontos importantes dentro desse texto. Existem vários, mas 3 pontos importantes para que nós possamos meditar hoje. O primeiro deles, Cristo é o pão que satisfaz as necessidades mais profundas da nossa família. Isso está relacionado ao versículo 35. O segundo ponto, a ausência de Cristo gera guerra espiritual dentro da família. Versículo de número 36. E o Cristo
Ele é a garantia de segurança, salvação e futuro para mim e para a sua família, dos versículos 37 ao versículo de número 40. Então, vem comigo, vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu quero ser bem breve, não vou me demorar muito, mas eu preciso que você se concentre para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar contigo. Quando nós lemos lá no versículo 35, que ele diz assim: aquele que vem a mim não terá fome. Nós entendemos que a fome da alma, ela não se resolve com coisas naturais, com coisas terrenas, com coisas tangíveis, aquelas coisas que nós procuramos, às vezes, nos apoiar, né, buscar um conforto para determinada coisa. Não. A fome da alma, ela vem da criação que o Senhor fez conosco, no desejo de ter alguém para que nós o adorássemos. Eu até brinco da seguinte forma, que algumas pessoas, elas têm um vazio dentro delas, que elas não sabem dizer o que é e de onde vem. Eu até conversei com o irmão Cláudio certa vez, que ele, da Força Nacional, aí, quando ele fez as incursões dele aí, e aí a gente comentando a respeito que quando você vai numa tribo muito distante, que ela é toda isolada da sociedade, lá naquele cantinho lá você encontra um altar. Eles vão adorar alguma coisa. Eles vão adorar aquilo que eles entendem como Deus. Isso nos mostra a necessidade que nós temos de buscar a um Deus verdadeiro para que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nós fomos feitos dessa forma, com esse vazio dentro do peito, para que nós o buscássemos e preenchêssemos esse vazio que existe dentro de nós. E a Bíblia diz que só um preenche o vazio. O nome dele é Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem tudo para nós e ele nos dá a eternidade. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa sede que nós temos é justamente disso que a Bíblia nos diz. Nós queremos a eternidade. Nós procuramos algo eterno. E esse algo eterno, ele só é encontrado em Cristo Jesus. Ele só é encontrado na palavra de Deus. E quando nós observamos isso aí, a gente tem essa ideia de que o próprio homem, ele busca dentro dele essa eternidade. Busca o preenchimento desse vazio. Há 18 anos atrás, eu vou até fazer um comentário rápido aqui, eu estava indo para o meu trabalho e o Senhor me agraciou com um tema para escrever um livro. E o tema desse livro era Fome da Palavra de Deus. Nesse livro eu conto a minha história todinha lá dentro, como aconteceu, mas o que é interessante é o seguinte: dentro desse livro, eu falo daquela sensação que tinha dentro de mim, de ter o conhecimento da palavra, de buscar a palavra de Deus. E o mais interessante é que naquela época, o pastor Valdomiro, na época, ele me chamou a pregar, falou assim: semana que vem você prega. E eu, novo na fé, não tinha muito conhecimento e tudo, e o Senhor vem e me dá essa palavra. E quando eu estou trabalhando nela para pregar em cima daquele tema, chegou o dia, eu preguei, mas a sensação ela não parou, ela continuou dentro de mim. E aí depois o Senhor voltou, vou encurtar, porque senão a história, o testemunho é longo. E o Senhor voltou no meu coração e falou assim: escreve para ficar registrado, você vai alcançar muitas pessoas com você escrevendo ele. Naquela época era muito difícil, pregação pelo YouTube, essas coisas assim, a gente ainda não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. E aí, por fim, eu escrevi o livro, e ele que desencadeou aí, eu tenho hoje 8 livros escritos, né, e foi um desses aí que o Senhor me deu para escrever essa palavra. E essa palavra desse livro, ela foi escrita em cima de Amós 8:11, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quantas são as pessoas, irmãos, que querem ouvir, que desejam ouvir, mas assim como a Bíblia diz, que a seara é grande, é gigantesca, mas poucos são os ceifeiros.
Poucas são as pessoas que se dispõem a pregar o Evangelho, a falar a palavra de Deus, a tirar as pessoas do cativeiro que elas vivem, da condenação eterna que as levará para o inferno, para uma outra eternidade não favorável à vida de cada uma delas. Mas nós temos a verdade. Nós temos essa palavra porque nos foi dada de graça. E de graça nós passamos essa palavra à frente. E essa palavra, ela não só cura, ela liberta, ela transforma, ela salva, ela muda a estrutura de uma família dentro da sua casa. E essa palavra, ela tira as pessoas do cativeiro e coloca essas pessoas na eternidade com Deus. E dentro dessa feita, irmãos, o vazio espiritual que nós temos dentro da nossa alma, ela é um grito chamando por socorro. Senhor, me resgata, me salva. Dentro de você, a sua alma grita. Grita por esse Deus que pode preencher este vazio que está dentro da sua alma. Quando a família, ela ignora esse sentimento, esse vazio que tem dentro de você e ela tenta preencher com coisas terrenas, coisas passageiras e não com aquilo que é eterno, a família tende a fracassar. A família tende a afundar porque ela não tem ali a direção do Senhor nas suas decisões e na sua vida. Na ceia, nós lembramos de algumas coisas que não é o pão da terra, aquilo que nós vemos aí no mundo, que sustenta a família. É o pão que vem do céu. É aquela palavra que vem quentinha do céu ao seu coração e ela fala com você com intimidade e ela consegue chegar dentro da sua alma e fazer com que você medite na sua vida e você entenda aquilo que você precisa diante do Senhor. E essa meditação, esse autoexame que você faz dentro de você, ele começa a mudar o rumo da sua vida. A fé em Cristo, ela é o alimento contínuo para o nosso lar. Só que muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas preferem a sua autossuficiência, preferem fazer da forma que querem. Não basta que nós venhamos e provemos do Senhor ocasionalmente. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor todos os dias, diariamente, em todo instante, em tudo aquilo que você tem de minutos, de segundos. Você precisa focar a sua mente no eterno, no Senhor, para que Ele possa abrir os caminhos para você. Para que Ele, diante de um mar fervoroso, de uma tempestade gigantesca, esse mar, diante de uma onda muito grande, Ele possa transformar ela em caminho para que você caminhe sobre ela. Só que nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz que a felicidade está em meditar na lei do Senhor. Mas como que a palavra de Deus fala isso? E muitas pessoas não querem ter essa felicidade. As pessoas não param, não meditam, não leem a palavra de Deus e também não conhecem dessa felicidade. Se a própria palavra diz para mim e para você que é uma felicidade meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, por que não o fazemos? Josué, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, meditar dia e noite na lei do Senhor para prosperar. Ela só não te dá alegria, ela faz com que você prospere. E antes que alguns pensem, é dinheiro. Não, meu irmão, prosperar é vida. É prosperar diante das pessoas, dentro de você mesmo, dentro do seu conhecimento, aquilo que você precisa para ser alguém diante do Senhor. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Olha só que coisa linda. Palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como é que eu vou caminhar se o Senhor não está comigo? Como eu quero fazer alguma coisa se a própria palavra me diz que sem Ele nada eu posso fazer?
A família sem Cristo, ela pode até existir de alguma forma, porque isso é óbvio. Mas ela não prospera espiritualmente porque falta algo dentro dessa família para que ela possa prosperar. Permanecer em Cristo é o que sustenta o seu lar das adversidades, dos problemas. A própria Bíblia diz que você não está isento dos problemas. A diferença é estar no problema, mas segurar na mão do Senhor para que você passe por ele. Essa é a grande diferença. Tem 4 coisas que a gente precisa entender dentro desse versículo, dentro dessa passagem que nós lemos aqui. A resistência espiritual. Nós temos lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que fala a respeito da armadura de Deus. E ela também fala que nós enfrentaremos o dia mau. Só que quando nós entendemos essa ministração aqui, o que Paulo nos ensina, é que o dia mau é um momento de provação na qual o Senhor quer que você passe. Você precisa de aprender alguma coisa. Só que dentro desse aprendizado, quando você terminar, você vai estar apto a ajudar o seu próximo. Ajudar a sua família. Às vezes, o seu pesar é o livramento de um irmão. Nós vivemos em muitas dificuldades, tantos um como os outros, cada um no seu nível de dificuldade. Mas em todas elas há uma pedagogia de Deus, ensinando a você o que fazer e como prosseguir sobre elas. A segunda coisa é a gestão da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz assim, não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque ele não nos pertence. E aí ele fala assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não preciso estar ansioso com aquilo que vai acontecer, com que amanhã vai chegar. Irmão, viva hoje. Adore ao Senhor hoje. Viva para Ele hoje. Busque a presença dEle hoje. O amanhã não nos pertence. A outra coisa que nós vemos aqui dentro desse texto é a reflexão da adversidade. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, na nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, quem só pensa em se divertir é um tolo. Porque não pensa nas coisas que são do amanhã. Mas ele diz assim, quem é sábio pensa também na morte e nas coisas que estão por vir. Quando nós paramos, pensamos, observamos, eu sempre digo a seguinte questão, o problema está aqui, afasta do seu problema um pouquinho, para que você tenha uma visão 360 daquilo que você precisa, para você investir em cima dele. E Deus lhe dará o meio certo, a forma certa, para você conseguir chegar naquilo que você precisa. A outra coisa que nós precisamos ter é a firmeza. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, que ele diz assim, não deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós precisamos praticar o bem. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem o mal, a cabeça dela em muitas coisas é fazer, vou pagar na mesma moeda. É um jargão popular, jargão mundano, que não condiz com o que a Bíblia diz. Então o Senhor diz o seguinte, quando acontecer alguma coisa com você, meu irmão, ora pelos seus inimigos. A sua atitude tem que ser diferente, dentro da sua família também. Nós vamos ver mais na frente alguns outros textos, para a gente pegar como base. E quando chegar lá eu vou falar para vocês algumas coisas. Mas a ceia, nós temos que lembrar que a nossa vida depende totalmente daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Sem o que Ele tivesse feito lá, hoje seria vã as nossas pregações aqui em cima. Segundo ponto, a ausência de Cristo gera guerra espiritual dentro da sua família. Observe aí, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Ele não veio. Eu não vim trazer paz, mas a espada, ou seja, a palavra. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes.
Quando a gente observa isso, Deus está falando aquilo ali pela seguinte questão: nós estamos dentro de uma família que ninguém aceitou a Cristo ainda. Quando um aceita, todos daquela família vão ficar contra ele. Você sabe por que isso acontece? Porque a partir dali, nele, promove a verdade. A verdade de Cristo está dentro dele. E a verdade de Cristo, quando ela está em nós, ela entra em guerra com o mundo. E o mundo não vai aceitar as suas atitudes. Porque se outrora eu brigava com a minha família, agora eu vou orar por ela. Se outrora eu fazia as coisas para deixar todo mundo bravo, agora eu peço a Deus para me dar discernimento, para me dar uma consciência que eu tenha paz dentro da minha casa. Marcos capítulo 4, versículo 6, quando Jesus volta para casa, ele disse isso aqui, ó: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Quando a gente ensina para a família, quando nós ensinamos à família aquilo que nós precisamos ensinar, nós começamos a mostrar para eles a realidade que o mundo traz e a realidade que o Senhor coloca dentro da família. Quando o Senhor entra dentro da família por sua totalidade, a família prospera. Porque todos oram, todos têm o mesmo pensamento naquilo que precisam fazer. O Espírito Santo passa a ser aquele que rege a nossa casa. A diversidade vem, mas o Espírito Santo, ele comanda as nossas vidas. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por luta. Às vezes a gente vai se desentender entre um e outro, vai. São polaridades diferentes no ímã. Mas os ímãs se atraem, justamente por causa disso, porque nós somos diferentes, mas em toda a situação, o Senhor é conosco. O Senhor nos sustenta. A decisão de segui-lo pode gerar conflitos familiares. Isso pode parar. E ele também mostra para a gente duas coisas: quem decide seguir ao Senhor e quem decide não seguir. Aquele que decide seguir o Senhor, ele vai passar por dificuldade, mas ele vai alcançar a vitória. Ele vai alcançar a vitória. Eu creio nisso, meu irmão. Então eu digo para você aqui, se está com luta, está com problema, está com dificuldade, você vai alcançar a vitória. Porque a vitória não está nas coisas humanas. A vitória não está naquilo que nós aprendemos na escola, nas coisas seculares. A verdade está em Cristo. E quando Cristo faz parte das nossas vidas, as coisas mudam. A diversidade até vem, mas ela será vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua casa. E eu já ouvi isso já algumas vezes. Quando tem pessoas de fora que entram dentro da sua casa, ela para e fala assim: ó, aqui eu senti alguma coisa diferente. E será que isso é por causa do pastor Ricardo que mora naquele lugar? Não. Nunca será. Se ele entrou dentro da minha casa e ele sentiu algo diferente, é o poder do Espírito Santo que opera dentro do meu lar. É o poder do Espírito Santo que transforma, que move. Você acha que a gente fica com a porta aberta da igreja porque a gente quer ventilação ou que... Meu irmão, quando a pessoa passa lá na frente, o poder do Espírito Santo ele é tão grande, que se for o momento dela e o Espírito Santo quiser pegar ela, ele pega ela lá fora, passando na rua. O Espírito Santo pega ela, traz ela e traz ela aqui na frente para que ela se renda aos pés do Senhor. Em Lamentações 5:21, ele diz assim, ó: converta-nos a ti e nós nos converteremos. Ou seja, quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. O meu papel aqui é falar da verdade. Quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aquele que opera nas nossas vidas. Aquele que quando você chega perto de um evento que está acontecendo, como este aqui, que você sente algo diferente dentro de você, é o Espírito Santo de Deus caminhando no meio do seu povo. Eu falo para vocês que essa semana para a gente foi uma semana assim diferenciada.
Nós passamos a semana, nós entramos num propósito aí de 21 dias orando dentro da casa do Senhor e também nos nossos lares. Nós deixamos claro e enfatizamos que nós não queríamos só orar presencialmente, não é não, meu pastor? Nós queríamos também que você promovesse dentro da sua casa a oração, porque ela começa dentro da sua casa e ela chega aqui cheia da presença de Deus. Meu irmão, foi coisa assim sobrenatural que nós passamos aqui. Esses cinco primeiros dias de oração que nós tivemos aqui, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 9h30. Aqui nós oramos em comunhão, nós lemos, nós meditamos na palavra de Deus, e o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque é Ele, para Ele são todas as coisas. E eu falo para você assim, você não veio ainda, pois venha. Venha participar com a gente presencialmente aqui. Vai ser uma bênção para a sua família. Nós temos aqui, João 16:33, que diz assim, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o Senhor falando para mim e para vocês. Agora tem uma outra passagem que ela diz assim, João 6:36, a parte B. Embora tenhais me visto, não credes. A gente fala, a gente prega aquilo que a palavra está dizendo para a gente. Mas tem uma coisa que só em você tem que acontecer. Você precisa crer. Você precisa aceitar que essa é uma palavra vinda do Senhor. Você precisa abrir o seu coração de tamanha forma que ele entre e faça morada e ele começa aquela ação de transformação na sua vida. A gente sempre fala assim, quando você aceita Cristo, você muda, vai mudar tudo. Aí tem gente que fica pensando assim, agora eu vou ter um carro, uma casa. Meu irmão, para. A transformação que nós temos é interior, é espiritual. A Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, arruma a casa. Quando Elias estava diante daquele povo de Baal, ele chegou lá no altar, ele não chegou e já fez a oração dele, não. Ele consertou o altar, orou a Deus para que Deus abençoasse aquilo que ele tinha feito e assim mandasse fogo do céu. Somente depois de consertar o altar, a presença de Deus desceu e lambeu todo aquele lugar aonde estava. E perceba, ele mandou molhar todo lugar a ponto de encharcar o altar de água, a lenha de água. Mas quando o fogo do Senhor queimou, desceu, ele queimou tudo, as pedras, a água, evaporou a água, o chão onde estava, o lugar onde estava ali o altar foi consumido pelo poder de Deus. É esse poder que eu falo para vocês. Assim como Paulo, quando ele entra em Atenas, que ele vê lá um altar com o nome assim, ao Deus desconhecido. É esse o Deus que eu vos apresento. É esse o Deus que transforma as nossas vidas. Creia que o Senhor pode mudar a sua realidade. Tem uma coisa aqui que a gente precisa observar também. É possível ter contato com o sagrado e ainda assim viver sem transformação. Coisa doida, né? Frequentar a igreja, irmãos, ela não garante transformação, não. O que garante a transformação na sua vida é a sua entrega. A Bíblia diz que o Senhor não está em templos construídos por mãos humanas. O Senhor, Ele está dentro do seu coração. É dentro do seu coração que o altar tem que receber o fogo. É dentro do seu coração que você tem que pedir a Ele que tenha transformação na sua vida. Quando você estiver na presença de Deus, esteja. Quando você estiver o adorando, o adore. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a sua percepção espiritual vai mudar. Você vai começar a sentir a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida de forma diferenciada. Qualquer coisa que acontecer perto de você, que remeta a Deus, o seu espírito vai se comunicar com o dele. O seu coração vai estar sensível à palavra de Deus. Irmãos, como é bom estar na presença de Deus.
A decisão que você precisa ter, ela tem que ser uma decisão firme, diante da sua vida. É a decisão firme que você toma hoje, que resgata a sua família de ir para o inferno, de passar dificuldades sem tamanha. É a sua firmeza diante de Deus. A gente até faz algumas perguntas. Quantas vezes por dia você pega a palavra e lê? Quantas vezes por dia você ora? Quantas vezes por dia você se conecta com Deus? Não precisa de responder, não. A Bíblia fala que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Então, dentro de mim, quando a gente vai sonhar, a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas é você que tem que se examinar. Pastor Ricardo aqui não tem poder nenhum para examinar vocês, de forma nenhuma, e nem quero. Sabe por quê, irmãos? Isso é competência do Senhor. Sabe por quê? Porque eu posso mentir para o meu pastor. Pastor, está tudo bem, meu pastor? Está ótimo, está excelente. Tu fez isso? Não, fiz não. Mas a mente está lá dentro trabalhando assim, esse cara não sabe a mínima das coisas que eu já fiz. Agora, quando você está de frente para o Criador, você está de frente para o Senhor, meu irmão, não adianta mentir, não. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que você está dizendo. Ele já sabe o que você quer. Ele já sabe a intenção do seu coração. Então, diante dele, meu irmão, não adianta. Não adianta. Diante dele é verdade. A Bíblia diz que quando nós oremos, quando nós estivermos na presença dele, é em espírito e em verdade. Só funciona com o Senhor a verdade. Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, porque tem muita gente que entra dentro da igreja se fingindo de cordeirinho. E aí, olha só o que a Bíblia diz. Mas nega o seu poder. Eles negam a Cristo. Eles não aceitam o conserto de Cristo. Eles não aceitam a palavra de Cristo na vida deles. Eles querem moldar aquilo que a Bíblia diz para a realidade dele, para ele continuar pecando, para ele continuar fazendo aquilo que ele quer. Não funciona assim. É sim, sim ou não, não. A verdade que emana do céu. A incredulidade, ela abre portas para o caos dentro da família. Quando Cristo não é reconhecido como Senhor, o seu lar perde a base espiritual que vocês têm. Perdendo a base espiritual, Oséias 4:6 diz assim, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato. A incredulidade, meus irmãos, ele afasta você de Deus. Ele torna você longe, uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem amor, que não tem paz, que não dá frutos. E ele acaba destruindo tudo que você tem de perspectiva de salvação e de eternidade diante do Senhor. Uma casa sem fundamentos, ela é como aquela casa que foi construída sobre areia, que veio o vento, que veio as ondas, deu ímpeto sobre aquela casa e ela ruiu, ela caiu. Terceiro e último ponto, Cristo é a garantia de segurança, salvação e fruto para a família. Quando a gente lê lá, do capítulo 6, do versículo 37 ao 40, ele diz assim, e todo aquele que o Pai me dá, virão a mim, e de nenhum modo jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a verdade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos que vêm ao Filho, creem nele, tenham a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Cristo, meu irmão, a família encontra ali guarida. A família encontra ali o seu aconchego, a verdade que nós precisamos.
Aí eu ainda até falo assim, ó, não importa a forma com que a sua família venha participar com Cristo, porque quando ela entrar dentro da sua família, Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai começar a transformar a sua família. É como Elias fez, ele vai começar a organizar os tijolos, ele vai começar a tirar as teias de aranha, ele vai começar a tampar aqueles buracos que o vento à noite ele entra, o vento gelado, ele vai começar a consertar a sua casa. De repente a sua casa vai estar ali protegida pelo Senhor, e assim será como no dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo pairou sobre a vida daqueles que estavam dentro da casa. Aleluia. O Senhor fala aos nossos corações de formas importantes. E não importa o jeito que você está dentro da sua casa também, vem para Cristo, porque quando Cristo entrar na sua vida, a transformação também começa. Ele também começa a mudar o seu pensamento, as suas atitudes. Uma pessoa que outrora era arrogante, agora ela passa a ser uma pessoa amável. Uma pessoa que era bruta, que falava com as pessoas, que dava uma má resposta. Quando ele começa a conhecer os princípios da verdade do Senhor, ela começa a pensar duas vezes. Ela começa a se examinar. Ela começa a se colocar na posição da outra pessoa. E de dentro dela flui a luz da verdade que cura, que salva e que liberta as pessoas. E a Bíblia diz que dentro de você passa a jorrar rios de águas vivas. Aleluia. Eu acho tão importante quando Cristo vai até o poço de Jacó, onde tem a samaritana, e ele fala assim, eu vim aqui só para ver você. Eu vim aqui só para te achar no meio desse sol quente, onde você vinha buscar água durante o meio-dia, porque você estava em pecado, você tinha 5 maridos e o que você está com você não é seu, mas você vinha buscar ao sol do meio-dia para você não passar vergonha com as pessoas, mas você veio, e para você não tinha mais solução, mas eu resolvi te encontrar aqui, porque a partir de hoje, olha só que interessante, Cristo muda a vida dela, e ela passa a ser luz para uma cidade inteira. Eu vou falar para todo mundo aquilo que Ele tem falado a meu respeito, aquilo que Ele tem dito sobre a minha pessoa. Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Eu quero falar a todos aquilo que o Senhor fez comigo. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, mas nós precisamos nos entregar a ela. Nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, para mostrar para mim e para você que Ele nos ama. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, Ele ama vocês de forma inimaginável. A tradução disso aqui é aquela quando ele diz assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira, o escritor não conseguiu nem colocar no papel aquilo que seria a tal maneira, mas ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O Senhor nos ama, irmão. O Senhor quer transformar a sua casa. O Senhor quer transformar a sua vida. Essa noite é uma noite de reposicionamento espiritual. Essa noite é uma noite de transformação do seu lar. Essa noite é uma noite que o Senhor entra para tirar as teias de aranha, para mudar a sua vida e fazer de você um bálsamo na mão dele. Cristo não rejeita famílias quebradas. O problema de famílias quebradas é como as ondas que assolavam o barco onde estavam os discípulos. O Senhor faz com que ela seja caminho para que você caminhe sobre as águas junto com Ele. O mar bravio, açoitando o barco, ondas gigantescas. E Pedro diz assim, Senhor, se és Tu, permita que eu vá caminhar contigo sobre as águas. E o Senhor podia ter falado para ele assim, não, Pedro, tu é o cara mais brabo que tem aí no meio dos apóstolos. Você é o cara mais difícil, é um cara de temperamento mais complicado que tem dentro dos apóstolos. Não, o Senhor olha para ele e fala assim, meu filho, vem. Ele não falou para Pedro que a água ia virar coisa sólida para ele pisar, não. Ele só falou assim, Pedro, vem.
Então, como nós queremos que quando nós pedimos a Ele sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, Ele vai impor alguma coisa? Não, meu irmão, Ele vai só falar assim para você, assim, meu filho vem, que eu vou transformar a água em lugar sólido, eu vou fazer você caminhar sobre as águas. Aleluia. Coloque-se de pé nesta noite, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 20. O filho pródigo ainda estava vindo longe, quando o pai avistou ele lá de longe. E aí o pai, quando a Bíblia diz lá em Lucas 15, 20, ele diz assim, ó, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E o filho pródigo, quando ele estava chegando perto, ele falou assim para as pessoas que o serviram, vem, eu quero que vocês tragam aqui para ele a melhor roupa, eu quero que vocês tragam aqui para ele um anel para colocar no dedo dele, eu quero que você coloque aqui nele sandálias para os pés dele, eu quero que você mate um bezerro cevado para que nós fazemos festa. Você sabe o que isso significa na vida dele? Primeiro, a melhor roupa. O Senhor representa ali a restauração e dignidade e honra diante de você, diante da sua família. Anel no dedo simboliza autoridade, confiança, pertencimento à família, coisa que não existia mais. Sua família era quebrada. O Senhor fala assim, meu filho, agora você pertence a uma família, agora você pertence àqueles que estão comigo. Sandálias nos pés simboliza liberdade e filiação. Os que eram todos ali servos deles, não usavam chinelo, não usavam sapatos. Era uma forma de você identificar. Agora, quando ele chega, traz uma sandália para botar no pé dele, porque ele não é escravo, ele é filho, ele está sendo reposicionado dentro desta casa. O bezerro cevado, ele representa ali a celebração, a alegria e tudo aquilo que tem de bom na minha e na sua vida e na vida da sua família. Meu irmão, eu quero orar por você hoje. Eu quero decretar a falência do inferno sobre a sua família. Eu quero decretar nesta noite, meu irmão, que a sua casa ela será uma casa abençoada. Eu quero decretar nesta noite, meu irmão, que quando as pessoas chegarem na tua casa, elas vão sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero decretar que quando você estiver na tua casa, você vai prosperar. Você vai virar outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele estará sobre a sua vida. Aleluia. Essa noite, irmão, é uma noite muito importante, porque o Senhor decidiu olhar para você nesta noite e fazer uma transformação da sua vida e da sua família. Mateus 11, 28 e 30, ele diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele ainda continua dizendo para você assim, ó, João 6,35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Isaías 55:1, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, que vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, bebem de graça. Aleluia. Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito da noiva dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser beber desta água, que venha beber da água da vida. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Pai, eu quero te louvar, Senhor, por cada família aqui nesta noite, Pai. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, Pai, entra em cada lar. Muda cada família, Pai. Senhor Jesus, tira tudo aquilo, Pai, que traz desunião, que traz discórdia, que traz, Senhor Jesus, a falta de pertencimento de uma família. Restaura as famílias aqui nesta noite. Ah, papai, enche com Teu Espírito Santo, batiza com Teu Espírito Santo, transforma a igreja, Senhor, nesta noite, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.